conectados agora com a prevenção, com a cura desse nosso problema de saúde que é gravíssimo. Eu tenho agora 10 segundos de silêncio para vocês como minha homenagem nesse momento de aula, tá certo? Então, dedico a você agora essa aula do primeiro ano, para todos vocês, profissionais da saúde, que estão dando sua vida para defender a nossa vida. E não esquece, o aplicativo é Atende em Casa. Beleza? Corta para mim, produção. Vamos começar mais uma aula de matemática, hoje aqui nos estúdios da nossa escola técnica chamada ETEPAC para o mundo. Queria pedir que você agora, estudante da primeira série, se concentrasse na aula, procurasse um lugarzinho no teu sofá, pega teu caderno, vai prestando atenção a cada detalhe da aula, tá certo? E me acompanha lá nas redes sociais, prof.walterpessoa, Instagram, manda para mim tua dúvida e manda também a resposta dos desafios que a gente for lançando na aula de hoje, tá certo? Então, pessoal, vamos cortar para a tela geral, produção. Tela geral, vamos começar a nossa aula de hoje. A aula de hoje tem uma temática muito legal. Hoje falaremos de duas leis maravilhosas da matemática. A primeira delas, lei dos senos. E a segunda delas, a lei dos cossenos. Corta para mim, por favor. Corta para mim. Essas duas leis que a matemática traz para a gente, ela vai fazer com que o estudante tenha condições de medir ou de calcular distâncias em triângulos quaisquer. Então, todas as vezes que você tiver que medir ou que encontrar a medida de um triângulo, do lado de um triângulo qualquer, você pode utilizar uma das duas leis que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Observe que na aula anterior a gente tratou de razões trigonométricas. E as razões trigonométricas só se aplicam ao triângulo quando ele é retângulo, tá certo? Porém, tudo que eu vou falar hoje nessa aula, você vai aplicar a qualquer triângulo, perfeito? Inclusive no triângulo retângulo. Mas agora a gente vai estender um pouco o leque dessa nossa abordagem da matemática, tá certo? Então, vê, a nossa lei dos senos e cossenos tem uma expectativa de aprendizagem. E essa expectativa de aprendizagem é a seguinte: compreender as leis do seno e do cosseno, aplicá-las para resolver e elaborar problemas. Essa expectativa vai fazer com que a gente conduza a aula atingindo o nosso objetivo ao final dela, tá certo? Então, o que acontece? Vamos para a nossa aula agora. Lembrando que a gente vai estudar lei de senos e cossenos e suas aplicações. Pessoal, eu queria, antes de tudo, pedir para você para cortar para essa tela geral. Corta para a tela geral. Aqui eu tenho uma imagem que é, no mínimo, curiosa. A gente tem nesse slide aí um fenômeno chamado de paralaxe. Na verdade, todo mundo sabe que a Terra gira em torno do Sol e completa esse caminho em 12 meses. Essa órbita da Terra em torno do Sol, a gente tem aí um momento de um tempo de 12 meses para acontecer esse percurso. Vamos supor que em janeiro, um astrônomo ou um estudante, um professor, observe o seguinte: observe a Terra no ponto que está marcando no teu visor aí, onde a Terra está em janeiro, tá certo? Observou a Terra, a gente está aqui localizado na Terra, aqui ó, onde eu tenho a posição inicial, e a partir dessa posição inicial, o que acontece? A gente vai observar o céu à noite e ver uma estrela. Essa estrela, ela está numa direção do céu, onde eu posso medir um ângulo entre a Terra, a estrela e a direção que o Sol está, beleza? Então o astrônomo vai lá, ele faz essa medição de ângulo. Anteriormente, lá nos tempos antigos, a gente fazia isso aí utilizando um equipamento chamado sextante, tá certo? Mas esse primeiro ângulo aqui, ele foi medido, olha só. Teve a medição desse ângulo inicial, que eu vou chamar de ângulo A, tá certo? Observe que depois de 6 meses, a Terra, como ela está girando em torno do Sol, ela vai estar num ponto diametralmente oposto à posição que a Terra estava em janeiro. Essa palavra diametralmente oposto tem a ver com diâmetro.
esse diâmetro da órbita da Terra, tá certo? Então, lá no mês de junho, a gente tem a Terra em uma outra posição, como está marcado aqui no vídeo para vocês, e de lá o astrônomo mede de novo esse outro ângulo, e a gente vai chamar aqui de ângulo B. Observe que essas duas medidas são possíveis de encontrá-las aqui da Terra. Eu só observo a posição estrela, Sol e medir o ângulo. E no outro, 6 meses depois, a gente mede de novo a posição do ângulo estrela-Sol. Observe que com esses dois ângulos eu posso compor uma figura matemática que você está vendo na tela e encontrar esse ângulo que apresenta aí lá perto da estrela. Sem estar lá, eu já tenho condições de definir que ângulo é esse. Eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo C. Observe, se eu tenho aqui da Terra dois ângulos quaisquer, eu já posso saber a medida do terceiro ângulo intuitivamente, porque você sabe que a soma dos três ângulos em um triângulo qualquer mede 180 graus. Massa? Então observe, paralaxe, na verdade, é esse ângulo que tem aí marcado com a letrinha P. Ele é um ângulo que representa metade do ângulo C que a gente apresentou aqui no vídeo para vocês. Percebeu a ideia? Para você entender melhor, eu quero que você estique seu braço agora na tua casa. Coloca teu polegar assim como esse meu polegar está, tá certo? Bem de frente para o teu olho. E você vai fechar um dos olhos. Ou se você tem dificuldade de fechar o olho sozinho, você bota a mãozinha em cima dele aqui, ó, e vai observar um ponto entre teu olho e o teu polegar, tá certo? Em seguida, você muda o olho que estava fechado, abre ele e fecha o outro olho, tá certo? Então você faz uma alternância entre fechar e abrir os dois olhos. Então, dessa forma você percebe que a tua observação em relação ao dedo e o plano de fundo, você tem aí uma diferença de posição. Essa diferença de posição é chamada de paralaxe. Percebeu a ideia? Então, imagina, a distância de um olho teu para outro, você conhece. E a distância do teu braço até o dedo, você percebe que é uma distância que dá para medir. Agora, utilizando esse mesmo conceito, quando eu estou na Terra, em janeiro ou qualquer outro mês, e 6 meses depois eu estou lá do outro lado, é como se eu estivesse fazendo a alternância entre esses pontos de observação. Tu percebeu? Então, é dessa forma que os astrônomos calculam distância da nossa estrela-Sol para uma outra estrela qualquer, ou da própria Terra para qualquer um outro corpo celeste. Tu percebeu a ideia? Não é massa? Agora vamos entender como que isso acontece na prática. Vamos entender como isso se dá aqui a partir do nosso tema da aula, que é lei dos senos e lei dos cossenos. A gente vai ter que ter muita atenção para saber em qual momento utilizar a lei dos senos ou a lei dos cossenos, tá certo? Então agora eu vou com bem calma, mostrando para você cada detalhe da aula, para você não ter dúvida alguma a respeito desse tema que é tão importante para essa matemática aplicada à astronomia, mas também se aplica a situações aqui embaixo em nosso planeta, questões de distância, triangulação, medição de terra. A gente vai ver tudo isso aqui como acontece, tá certo? Então, vem comigo que agora vai ficar massa. Pega teu caderno e já monta essa figura que tá aí, ó. Tente desenhar um triângulo qualquer. Eu vou até para o quadro para mostrar para você o que eu quero dizer com mais qualidade. Aí eu tenho uma figura que eu não quero ler o texto com vocês ainda, eu quero só que você veja essa figura. Nessa figura que está no quadro, eu quero pedir que a produção parte para mim aqui para o quadro geral, ó. Eu queria tentar desenhar para você aqui um triângulo qualquer. Observe, se eu tenho um ponto A e faço a conexão desse ponto A com o ponto B, vai existir um ponto chamado ponto médio entre A e B. Percebe? Esse ponto médio entre A e B, eu vou marcar aqui, ó. Marquei esse ponto médio e chamarei de M. Se por acaso eu traçar uma linha perpendicular, ou seja, formando 90 graus com esse ponto aí, eu vou encontrar uma reta que aqui na matemática a gente chama de mediatriz. É uma reta que passa no ponto médio de um segmento, tá certo? E esse ponto médio que eu marquei aqui, chamei de M, ele vai ter agora uma formação aqui em 90 graus e essa linha é perpendicular a esse segmento. Tu compreendeu a ideia? Então, se eu tenho dois pontos quaisquer, eu posso fazer o seguinte, eu posso definir o ponto médio desses dois pontos e traçar uma linha perpendicular. Essa linha é chamada de mediatriz. Massa? Então, corta agora para mim aqui isso, deixa essa tela aí. Observe esse triângulo. O triângulo que está aí na tua frente,
eu tenho o segmento que vai de A para B, tá certo? E eu marquei aqui um ponto médio e tracei uma linha que é perpendicular a esse ponto. Tu percebeu? Essa linha é chamada de mediatriz. Da mesma forma, eu tracei aqui no segmento que vai de C para B, um pontinho aqui que é o ponto médio e fiz a linha que forma 90 graus com esse segmento de reta. Percebesse a ideia? Observe que se eu fizer a mesma coisa do ponto C para o ponto A em qualquer triângulo, a gente vai ter um ponto que é a conexão dessas três mediatrizes. Tu viu esse ponto aí? Esse ponto eu vou chamar de O. Na matemática a gente chama ele de ortocentro. É o ponto que é o centro da circunferência que vai tocar cada vértice do triângulo. Eu acredito que em algum momento do ensino fundamental você já viu esse conceito da geometria, tá certo? Mas hoje eu quero trazer para você essa informação à luz da trigonometria. A trigonometria traz para a gente um conceito chamado lei dos senos. E o lei dos senos, como está na tela, você pode ler comigo agora com muita paciência, muita atenção, e você vai ler comigo assim. As medidas dos lados de um triângulo, qualquer triângulo, são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos. E a constante de proporcionalidade, no caso, esse valor que é constante, ela é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Olha que princípio legal. Olha que coisa massa. De novo, se eu tenho um lado qualquer, como por exemplo, você viu aí, esse lado que eu chamei de Azinho, ele está oposto ao vértice A. Organizei assim só para ficar didaticamente melhor para você. Por exemplo, o ladinho B, que é o lado do segmento de reta AC, esse ladinho B está oposto ao vértice B. Tu percebe? E o ladinho C, que é o segmento de reta AB, ele está oposto ao vértice C. Então, cada vértice tem um lado na frente dele. Então, cada lado define oposto a ele um vértice que ali eu tenho a medida de um ângulo, beleza? Então, observe, na hora que eu pego o lado com a medida A e divido pelo seno do ângulo oposto a ele, eu encontro uma razão. Essa razão é proporcional para qualquer outra projeção que eu faça entre lado e seno do ângulo oposto. Tu percebeu como é legal? Por exemplo, se eu pegar o ladinho B e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, eu vou encontrar o mesmo resultado nessa razão. Também, se eu fizer isso separado entre o lado C e o seno do ângulo oposto a ele, de boa, eu vou encontrar essa mesma razão. E a matemática prova ainda que essa razão é igual ao diâmetro da circunferência que tangencia os vértices do triângulo, chamado de circunferência circunscrita. Ela está por fora desse triângulo. Esse princípio é muito massa, gente. É muito simples a gente verificar ele na prática. Como, por exemplo, eu trago para você aqui essa apresentação, essa abordagem simples e prática para você entender tudo o que a gente acabou de falar, beleza? Vou me posicionar aqui na minha mesinha digitalizadora e vou fazer aqui algumas contas com vocês. Olha só, se você está agora acompanhando pelo YouTube, você pode dar um print na sua tela e guardar a imagem para você anotar depois da aula, tá certo? Mas se você está na TV, não tem problema, você assiste pela TV, depois você vai na internet, lá no canal EducaPE e baixa a aula. Você pode acompanhar cada slide, você pode acompanhar tudo lá, vai printando e mantendo e montando o teu plano de estudo, tá certo? Vem comigo. Observe que aí eu tenho um triângulo ABC. E o probleminha traz para a gente a seguinte pergunta. Na figura abaixo, vamos calcular a medida do lado AB do triângulo ABC e o raio da circunferência circunscrita. Observe que a gente está querendo fazer somente uma abordagem da teoria, uma abordagem técnica da resolução desse problema, para você entender como a conta funciona. Perceba que no triângulo ABC, eu já conheço dois dos ângulos. O terceiro ângulo, a gente pode achá-lo pela ideia da soma dos ângulos de um triângulo e resultar 180 graus. Então, se você somar comigo aqui, ó, a gente sabe que o ângulo A, somado com o ângulo B, somado com o ângulo C, sempre resulta 180 graus. Perfeito? Dessa forma, a gente vai perceber que 45 graus é o ângulo A, o ângulo B é 105 graus e o ângulo C, a gente vai encontrar esse resultado agora, mas eu sei que a soma deles resulta 180 graus. Perfeito?
Então, pessoal, na hora que a gente soma 45 com 105, a gente vai encontrar a medida de 150 graus, somado com o ângulo C, vai resultar para a gente o ângulo de 180 graus. Deixa eu apagar aqui 180 para ficar bonitinho aí no teu print da tela ao final dessa aula, tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho agora 150 no primeiro membro da equação, vamos mudar de membro e o Czinho vai ficar igual a 180 graus menos 150 graus. Aí eu tenho certeza que esse ângulo C mede 30 graus. Corta para mim aqui. Isso. Pensa comigo. Será que eu preciso fazer toda essa conta para encontrar esse ângulo C? Ou eu posso fazer o cálculo mentalmente? Faça o cálculo mentalmente. Se você tem habilidade, já ganha esse tempo inteiro, tá certo? Mas volta para a tela agora que eu vou continuar a conta para você. Por enquanto a gente só encontrou a medida desse ângulo, tá certo? Observe que a questão pede para a gente calcular a medida do lado AB. E ele está aqui, ó, oposto ao vértice C, que é o ângulo de 30 graus. Então eu tenho essa medida Czinho, olha que legal, Czinho dividido pelo seno de 30 graus, que é o seno oposto a esse ângulo, tem que ser igual, aí eu vou pegar qualquer dos outros dois ângulos e comparar com o lado oposto a ele. Tu percebeu que o lado BC está oposto ao ângulo de 45 graus? Dessa forma, a gente vai fazer agora essa razão, estabelecer essa razão para encontrar exatamente essa medida do segmento que a questão pede. Olha só, aqui eu tenho a raiz de 128 dividido por o seno do ângulo A, que é o seno de 45 graus. Tu viu como é fácil? A gente já sabe das aulas anteriores o valor do seno de 30 ou do seno de 45. É só substituir agora nessa conta e encontrar o resultado final. Mas você percebe também que, de propósito, eu coloquei aqui o segmento BC dentro de um radical. Raiz quadrada de 128. E você lembra daquelas técnicas das aulas anteriores que 128 não tem raiz quadrada exata. Logo, você vai ter que fatorar esse 128 e encontrar esse resultado de forma simplificada. Corta para o quadro, por favor. Vamos fazer essa simplificação aqui no quadro? Vamos ver aqui? Aqui no quadro, a gente vai fazer esse corte agora para você. Beleza. Olha só. A raiz quadrada do número 128 vai ser dado assim. Eu vou pegar o número 128. Eu vou pegar o número 128 e vamos fatorá-lo, tá certo? Ao dividir por 2, eu vou encontrar aqui o resultado 64. Quando eu divido por 2, eu encontro o resultado 32. Ao dividir por 2, eu vou encontrar o resultado 16. Quando eu divido por 2, eu vou encontrar o resultado 8 dividido por 2, resultado 4 dividido por 2, resultado 2. Quando eu divido por 2, encontro o resultado 1. Observe que esse número que indica a raiz quadrada de 128 equivale à raiz quadrada de uma multiplicação sucessiva desses resultados. Então, como dica, eu vou juntar agora pares desses resultados. Vê como fica fácil. Eu vou fazer assim, ó. Esses dois números eu vou chamar de 2 ao quadrado, correto? Esses outros dois números aqui eu vou chamar de 2 ao quadrado. Esses dois eu vou chamar de 2 ao quadrado e sobrou aqui um número 2 sozinho. Dessa forma, tem uma dica, um truque para você já tirar do radical o número quando ele está elevado à potência 2. No caso, esse resultado, raiz quadrada de 128, ficaria assim, ó. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, que é esse resultado aqui, ó, vezes 2 elevado ao quadrado, que é esse resultado aqui, ó, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes, olha aqui, o 2 sozinho que restou para a gente. Então, observe que, como eu disse antes, cada resultado com potência 2 vai sair do radical pela propriedade que você já conhece, onde os radicais, o radicando está sendo multiplicado e esses valores podem transformar ele em radicais independentes. Para facilitar a vida, eu vou cortar esse resultado daqui e colocar o número fora da raiz. Quando eu tenho potência 2, ele vem para fora da raiz, potência 2 fora da raiz e resta lá dentro apenas o número 2 porque ele está sozinho. Então, se o número está sozinho, ele fica dentro da raiz. Aí você associa. Se você, estudante, está beijando na boca, não pode, tem agora que ficar em afastamento social e se dedicar sempre aos estudos. Mas, se está sozinho,
fica na raiz. Então pergunta pro teu colega depois no Instagram. E aí, parceiro, você está dentro da raiz, sozinho, ou está fora da raiz? Que está ali com a parceria, o número junto do outro. Então, observe, tudo que tem dupla de números, eu tiro da raiz. No caso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 8 raiz de 2. Percebe? Então, raiz de 128 equivale a colocar 8 raiz de 2 em nosso problema. Tu entendeu como é fácil? Eu fiz bem explicadinho para você não ter dúvida alguma em quando aparecer para a gente um número desse, você colocar ele simplificado para facilitar a nossa vida, perfeito? Olha a nossa conta aqui no probleminha da trigonometria. Você percebe que o seno de 30 ele é igual a 1 sobre 2. E eu vou continuar aqui a resolução no slide principal. Olha só, C sobre 1 sobre 2 é igual a raiz de 128, a gente encontrou 8 vezes raiz de 2, e eu tenho raiz de 40, ou seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, beleza? Então, observe que eu tenho aí uma igualdade entre duas contas, onde no denominador eu tenho o número 2, dos dois lados. Então, eu posso já fazer uma simplificação, eliminando aqui, para ganhar tempo, esse denominador 2 dos dois termos. Dessa forma, a conta vai ficando mais simples, pessoal. Olha que legal. Eu vou ter assim, ó, essa medida vai ser para a gente o seguinte. Olha que legal, olha que legal. C sobre 1, vou colocar aqui do ladinho, ó. C sobre 1 igual a 8 vezes raiz de 2 dividido por raiz de 2. Percebeu como fica fácil? Numerador e denominador iguais, a gente elimina o raiz de 2 e a resposta C fica igual a 8 unidades de medida. Então veja como é fácil tratar com lei de senos e encontrar medida de lados de triângulos que a gente não conhece. Tá certo? Ah, ainda falta outra etapa da questão, que é a gente medir ou calcular a ideia do diâmetro dessa figura. Então, o diâmetro da figura vai ser igual, como lá no nosso texto inicial apresentou, ó, o diâmetro, que é o dobro do raio, vai ser igual à razão de um lado e o seno do ângulo oposto. Então, a gente vai simplesmente calcular assim, ó. Eu vou escolher um valor qualquer. No caso, eu já sei que C é 8. Eu vou usar C em relação ao seno de 30 para ficar mais fácil. Aí fica assim, ó. C em relação ao seno de 30 graus. Isso traz para a gente um resultado equivalente ao dobro do raio, que é o nosso diâmetro. Percebesse como fica fácil? Então, observe, eu já sei que C é 8. Eu sei que o seno de 30 é meio. Isso é igual ao dobro do raio, que é o nosso diâmetro. Já vou tirar aqui esse 2R para não confundir na conta, tá? E vou colocar para você um D de diâmetro, para você não confundir e encontrar o raio pensando que está fazendo a coisa certa. Observe, para fazer a divisão de um número por uma fração, eu tenho que repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Dessa forma, eu terei assim, ó, D é igual a 8 vezes, olha só, 2 sobre 1. Tu percebeu? Eu peguei a segunda fração e inverti multiplicando pelo 8. Muito fácil. Então, esse diâmetro dessa circunferência é igual a 16 unidades de medida. Fácil, fácil, fácil. Tu percebeu? Então, se você tivesse se ligado direitinho aí, ó, a gente, já que encontrou o lado C valendo 8, o seno do ângulo oposto é um ângulo conhecido, um seno conhecido, joga na razão, encontra o resultado e a conta fica fácil, fácil. Tu percebeu como é legal? Agora, professor Walter, é muita conta, é muita matemática para fazer continha só em figura no papel. Mas isso aplicado na prática, como é que funciona? Aí eu trago para você uma abordagem do problema número 2, que é muito bonito de fazer, e eu vou trazer para você agora ele assim, ó. Vem comigo, corta para aquela tela bacana que eu fico do lado. Eu gostei daquela tela, pessoal da produção. Gostei dessa inovação para essa aula de hoje. De lado do professor, a tela do lado, o pessoal aí da Libras mandando ver. Um abraço para todos os estudantes que estão aí acompanhando pelo serviço de Libras do Estado de Pernambuco. Eu tenho o maior carinho e respeito por todos vocês. Um beijo grande do professor Walter Pessoa e me acompanha lá nas redes sociais e manda um salve para mim, tá certo? O que acontece? Probleminha número 2. A gente tem o seguinte. Uma cratera enorme surgiu numa lavoura de soja em Minas Gerais.
Para medir indiretamente o diâmetro da cratera, os agricultores demarcaram os pontos A, B e C como vértices de um triângulo, de modo que a distância AC resultou 100 metros. O ângulo referente ao vértice A mediu 120 graus e o ângulo referente ao vértice B 15 graus. Observe que a figura do quadro já mostra para a gente essa realidade, tá certo? Continuando, qual a medida aproximada do diâmetro da cratera AC? Então, pessoal, você vai ter que utilizar agora o seu intelecto, a sua inteligência para verificar qual a medida que a questão está pedindo AC. Tu percebe que AC está aí praticamente na maior distância dessa cratera? Então, como que a gente poderia, na prática, sem a trigonometria, medir essa distância? Pegando uma corda, jogando de canto a canto, arremessou, encontrou lá do outro lado, mediu e fez a nossa projeção matemática. Mas suponha, você está vendo aí que os homens na figura, na tela no slide lá, estão muito pequenos em relação à dimensão da cratera, não é verdade? Então, o professor de geografia depois pode trazer uma abordagem para a gente com por que funciona esse tipo de acidente no solo, né? Mas o que acontece? Ou você pode fazer uma investigação de internet como é que funciona aí esses afundamentos de solo, tanto em regiões de campo, zona rural, assim como nas cidades, tá certo? Fica ligado no processo. Em São Paulo, agora, há alguns anos, aconteceu um afundamento por conta da construção do metrô. Isso gerou uma cratera enorme no centro da cidade de São Paulo. Mas, voltando aqui ao nosso problema. Essa cratera, a gente pode criar um modelo matemático para medir essa maior distância, que eu vou chamar aqui de diâmetro. Mas não seria bem um diâmetro porque ela não é um círculo com uma circunferência perfeita, tá certo? Mas você entende que é a maior distância que a gente consegue perceber nela. Essa distância AC é que a gente quer encontrar no problema. Então vamos lá. Uma cratera enorme surgiu e os ângulos estão aí, mas o que os agricultores fizeram para medir isso? Foram ao ponto A, caminharam até um ponto chamado B, mediram essa distância, que é possível com a trena. A partir disso, fizeram a observação do ponto C. Viram um ângulo de 15 graus e no ponto A, um ângulo de 120 graus. Essa triangulação é idêntica àquela que os astrônomos fazem para observar estrelas, para medir a distância do planeta para estrelas ou do Sol, que está bem quase no centro da órbita, para uma estrela. Utilizaremos agora, pessoal, o seguinte. Tu percebe que eu tenho dois ângulos? Toda vez que eu tenho esses dois ângulos e um lado que conecta esses dois ângulos sendo apresentados, e a questão te pedir um outro lado do triângulo, a gente vai utilizar a lei dos senos. Então, olha a dica. Se a questão te deu a medida de dois ângulos e o lado que conecta esses ângulos e pedir uma medida de um outro lado do triângulo, lei dos senos nele, para a gente não perder tempo, tá certo? Então, vamos lá. Dessa forma, eu vou montar o problema e deixar para você como desafio resolver o restante dele. Olha que legal, eu quero encontrar essa medida daqui que eu vou chamar de x. Então, olha, x dividido pelo seno do ângulo oposto, que é o seno de 15. X dividido pelo seno de 15 vai ser igual, olha só, o lado que eu tenho aqui, ó, 100 metros. 100 metros. Eu vou dividir o 100 metros pelo seno do ângulo C. Ah, professor, eu não tenho o seno do ângulo C. Mas se você se ligar, olha, 120 mais 15, 135. Falta quantos graus para chegar em 180? Muito bem, 45 graus. E a questão já oferece para você aqui o valor desse ângulo, ó, com o seno dele, para facilitar a tua vida. Dessa forma, se eu colocar aqui o seno de 45 graus, seno de 45 graus, eu montei a equação para você resolver o problema. Percebeu? Agora eu não vou fazer mais nada. Você substitui aí, faz a tua conta e printa o teu caderno, manda uma foto do caderno para @prof.walterpessoa. Terei o maior carinho em guardar nos meus stories ali, comentar e compartilhar contigo aí essa alegria de você ter atingido o objetivo de resolver questões como essa. Beleza, galera? Tamo junto? Massa! Vamos para a nossa próxima parte da aula. Então, chegamos agora a outra lei muito importante chamada de lei dos cossenos. Essa lei dos cossenos, ela também é aplicada a qualquer tipo de triângulo, inclusive ao triângulo retângulo. E você vai perceber que quando a gente aplica essa lei dos cossenos a um triângulo, quando ele é retângulo, vai surgir ali de repente um teorema famoso, que é o Teorema de Pitágoras.
Porém, eu vou solicitar a você agora, professor que está me acompanhando nessa aula, chega com o teu estudante e tenta fazer a demonstração dessas fórmulas para ele entender de onde que ela vem, como é que ela surge. Aqui no Tempo de TV não tem como fazer isso, mas você vai lá e faz a demonstração disso. E eu posso também colocar lá no meu canal no YouTube, você pode me acompanhar agora, vai lá no canal no YouTube, tem um monte de vídeo de música, de aula de matemática, um monte de coisas bem cariosas para você. Eu posso fazer essa demonstração e colocar em vídeo para você lá, para você entender de onde vem essa lei maravilhosa que segue o termo do teorema que a gente vai apresentar agora, tá certo? Olha só, lei dos cossenos. Lógico, eu vou tratar agora, eu vou fazer a relação de lados com cossenos de alguns ângulos, beleza? Vem comigo. Em todo triângulo, esse pontinho aí não existe, tá? Em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer um dos lados é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, diminuída do dobro do produto da medida desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. Observe, esse teorema ele pode ser estendido para paralelogramos, como é muito utilizado nas aulas de física. Porém, nessa aula de hoje, o recorte que a gente fez foi tratar em relação a triângulos. É por isso que vai aparecer o sinalzinho de menos ali. É por isso que lá em física ou na própria matemática, quando a gente trata de vetores, a gente sabe que a gente vai demonstrar as duas formas de pensar. Ou para paralelogramo ou para triângulo. Mas nessa aula de hoje, você, estudante, está tendo um recorte apenas para medir lados em triângulos, tá certo? Então, quando for triângulo, você sabe e vai pensar comigo assim, ó. Você vai pegar o lado considerado, ou o lado que a gente está querendo encontrar a medida dele. Você vai elevar esse lado ao quadrado, tá aqui na equação, tá certo? Você vai pegar os outros dois lados e aplicar como se fosse o teorema de Pitágoras. B ao quadrado mais C ao quadrado, beleza? Só que tu acrescenta o sinalzinho de menos e tu faz assim, ó. 2 vezes B vezes C, 2 vezes os lados desconhecidos, os lados envolvidos, BC, vezes o cosseno do ângulo formado por esses lados. Tu entendeu? Olha, o lado que eu quero encontrar, A. O lado que foi ofertado para a gente na questão, B e C. Eu sei a medida do lado B e C. Por isso que eu pego B ao quadrado, somo com C ao quadrado e vou fazer menos o produto de BC duplicado, multiplicado pelo cosseno desse ângulo. Ufa! É uma fórmula grande, mas é uma fórmula que é muito eficiente aqui em nossa matemática. E isso serve para qualquer um dos lados considerados. Se eu considerar, por exemplo, o lado B, ele está oposto ao ângulo Bzão. Então percebe que o cosseno envolvido é o cosseno de Bzão. Tu entendeu a ideia? Agora observe se eu quiser fazer em relação ao lado C. O ladinho Czinho, ele está oposto ao ângulo C. Logo, quem vai estar multiplicando lá no final do processo é o cosseno desse bendito ângulo C. Massa, galera! Vamos praticar para você entender como a coisa funciona. Vê só, eu trouxe de novo, inicialmente, uma abordagem técnica, uma abordagem para você só colocar na equação e não ter dúvida alguma na hora de resolver a tua continha, tá certo? Olha só, determine a medida do lado desconhecido desse triângulo. Essa medida é exatamente o lado X, não é verdade? A tela está compartilhada. Isso, chegou. Então, observa, determine a medida do lado desconhecido do triângulo abaixo. E essa medida X está aqui. Oposta a ela, eu tenho um ângulo de 45 graus. Vê que legal. Dessa forma, envolvendo ou formando esse ângulo de 45 graus, eu tenho os lados 7 centímetros e 3 raiz de 2. Vamos montar agora. Vamos pensar primeiro. Será que a gente já viu hoje a lei do seno? E lei do cosseno a gente está vendo. Tu está vendo aí dois ângulos sendo oferecidos? Não. Então, quando não tem dois ângulos oferecidos, a gente aplica, quando não tem dois ângulos, a gente aplica a lei dos cossenos, beleza? Quando a gente tem dois ângulos ofertados, a gente joga na lei dos senos. Quando aqui eu tenho dois lados e um ângulo entre eles, eu jogo na lei dos cossenos. Vê que sacada legal. Matemática é maravilhosa, galera. Lógico, tem a parte chata que são aqueles cálculos gigantescos que você não gosta muito, mas eu sei também que tem aluno que adora e faz dessa disciplina a melhor do mundo, tá certo? Olha só, aqui eu vou fazer a aplicação da lei dos cossenos. Lado desconhecido, x ao quadrado. Isso vai ser igual
esse lado aqui que eu vou colocar dentro de uma bolinha, que é o 3 raiz de 2, porque eu vou elevar ao quadrado, e nisso aí eu quero distribuir essa potência, tanto para o 3 quanto para o raiz de 2, tá certo? E aí eu vou fazer assim, ó, vou somar com os 7 centímetros. Vou colocar aqui só para ficar bonitinho, tá? Menos, aí eu vou continuar. 2 vezes, olha na potência ali, ó. Opa, olha o lado que eu tenho, 3 raiz de 2, vezes o outro lado, que é o 7, vezes multiplicado pelo cosseno de 45 graus. Montei. Olha só, se você acompanhar comigo o que está acontecendo lá atrás, tem uma dica para a gente nunca mais esquecer isso aí. Então, observe. Nessa fórmula aqui, ó, eu tenho o Teorema de Pitágoras, certo? Aqui eu tenho 2AB cosseno de θ. Diz assim, 2AB cosseno θ. 2AB cosseno θ. Nunca mais tu esquece. 2AB cosseno θ. Se ligou, né? Massa? Massa. Então vamos lá. Aqui a gente tem o seguinte. Substituindo os valores, a equação está pronta. O valor x ao quadrado será, olha só, 3 ao quadrado resulta 9. Raiz de 2 ao quadrado, a gente corta a potência com o radical, fica 2. Percebeu a ideia? Fiz o trabalho de potência com muita paciência para vocês. Agora, o que acontece? Eu tenho assim, ó, 7 ao quadrado, 49, menos, olha que legal, 2 vezes 3, vezes 7, vezes raiz de 2, só estou organizando os números e o radical no final, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Gente, por que eu não fiz a coisa logo de repente, assim, multiplicando tudo? Porque eu teria que voltar para explicar para vocês com mais detalhes, fazer mais contas. Observe, quando eu tenho aqui no numerador todos esses fatores, olha só, 2, 3, 7, raiz de 2, e no denominador somente 2, eu posso dividir aqui esse 2 com esse 2 de baixo e já simplifiquei a conta, já ganhei tempo. De modo que agora é só fazer 3 vezes 7, que dá 21, e aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada do número 4, que é igual a 2. Dessa forma, eu tenho assim, ó, x ao quadrado igual a 18 mais 49 menos 21 vezes raiz quadrada do número 4, que é 2. Observe, 21 vezes 2 dá 42. E eu tenho assim, ó, x ao quadrado igual a 18 mais 49 menos 42. Aí fica fácil, né? Observa, eu vou fazer aqui a subtração, 49 menos 42, e vou somar o resultado com 18. Quanto dá esse resultado aí? Eu vou testar agora aqui, tem como testar aqui a nossa mágica para a próxima aula já? Nossa calculadora? Vê se é possível, senão a gente faz na raça aqui. É que hoje a gente está utilizando aqui uma tecnologia, galera, para transmitir para você aí uma tela de uma calculadora virtual aqui na hora da aula. Mas é teste para nossa... Conseguiu? Massa, corta para mim, eu vou ligar aqui, ó. Eu vou subir aqui. Lógico, essa continha tu já fez na cabeça. E aí, muito bom, olha que legal. Olha só, quando eu coloco 18 e somo com o 49, tá vendo na tua tela aí, né? O resultado quanto? Que coisa linda, tecnologia maravilhosa. 67, aí eu tiro o 42, menos 42. Encontrei o resultado, 25. Teste massa, ficou legal? Printa essa tela aí. Printa essa tela e coloca nos comentários no meu Instagram. Ficou massa ou não ficou? Show de bola? Cenário sendo melhorado a cada dia para você. E a gente aqui aperfeiçoando nossa comunicação para atingir você que é nosso estudante e está aí esperando sempre o melhor de nós, tá certo? Então já sei. Resultado, pode cortar a calculadora. Parabéns aí à produção, muito bom. Aqui a gente tem o resultado do x ao quadrado igual a 25, beleza? Vamos chegar ao resultado final agora. Já que o x ao quadrado é igual a 25, eu sei que x é a raiz quadrada desse 25. Já sei, x é igual à medida de 5 centímetros. Gente, tu percebe que esse resultado aqui, ó, x, ele pode ser mais 5 ou então x pode ser igual a menos 5. Massa, só que o menos 5 não interessa pra gente quando a gente fala de geometria, na questão de medida de lados, tá certo? Por isso que eu tenho x como distância medida nesse triângulo que a gente começou a colocar para você. Beleza ou não beleza?
Compreendeu como funciona a lei dos cossenos? A fórmula grande, mas a conta é muito simples, tá certo? E tua prática faz um conhecimento melhor. A gente já vai encerrar a aula daqui a pouquinho, mas antes de encerrar a aula, eu tenho que apresentar para você o problema de número 4. Esse problema, ele está assim escrito. Antes de ler o problema, galera, atenção você que tem um módulo aí, o módulo em PDF que foi enviado para você pelo seu professor. Perceba que essa questão do primeiro ano, ela sofreu uma alteraçãozinha ali no texto, tá certo? Corrige lá essa alteração para a questão ficar melhor para você, tá certo? Então, no meu Instagram, eu vou lançar ao final da aula o PDF lá essa imagem da questão número 4 para você corrigir aí no material que você vai receber. Pode ser que gente receba já com correção, outros estudantes já recebam antecipadamente e que já foi enviado para vocês, tá? Olha só, um motorista parou para ver a cratera formada por uma queda de barreira na encosta de uma rodovia. Ele lembrou de suas aulas de matemática e resolveu colocar em prática seus conhecimentos. Olha que legal! Posicionando-se no ponto A do triângulo ABC, imaginado por ele, mediu 10 metros até o ponto B. O ângulo observado, olha que legal, o ângulo observado e as distâncias medidas pelo motorista estão representados na figura. Qual a medida BC do triângulo? Olha, o motorista estava no ponto A, ele foi até o ponto B, mediu 10 metros, está aqui a medida. Em seguida, ele pode ter andado aqui até o ponto C e verificou a distância de 16 metros, tá certo? Que a figura traz informação para a gente dentro do processo. Então, a questão pede agora a medida do lado BC, que eu vou chamar de X. Olha só, dois lados conectando, formando um ângulo de 60 graus e o lado oposto sendo perguntado. Vou utilizar a lei dos cossenos, beleza, galera? Então eu vou montar para você aqui, ó, figurinha montada para a gente e eu tenho assim, x ao quadrado igual a 10 ao quadrado somado com 16 ao quadrado. Até agora, teorema de Pitágoras. Aí eu faço menos 2 vezes 10 vezes 16 vezes o cosseno do ângulo que é 60 graus. Massa? E se você pensou, corta para mim, produção, aquela tela dividida ficou massa. E se você pensou que eu iria resolver para você? Claro que não. Essa questão é para você, de novo, como desafio, resolver aí, praticar a matemática e manda para o meu Instagram, prof.walterpessoa e me segue lá no YouTube, galera. Matemática Walter Pessoa, te inscreve no canal, tá bem legal. E lá a gente vai colocar um monte de demonstrações dessas fórmulas para vocês, tá certo? Olha, preste atenção nesse parênteses que eu vou colocar aqui. O sinal de menos é de toda essa segunda parte da nossa continha, tá certo? Beleza, cadê a produção? Cadê a produção? Eu tenho perguntas de dúvidas aí chegando. Perguntas ou não? Manda para mim essas dúvidas que a gente vai bater um papo agora aqui. Antes disso, eu queria deixar para você aí... Na sequência dos slides, você vai ter aí um monte de outras questões como desafio para você treinar e se aprofundar no tema, tá certo? Mas você faz em casa como atividade para sua residência na madrugada que você estiver sem sono. Vamos lá, produção. Tem perguntas na tela? Muito bem, tá vindo ali perguntinhas. Enquanto isso, eu quero mandar um abraço para o professor Davidson Anthony, da ETE Luiz Alves Lacerda, lá no Cabo de Santo Agostinho. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no EducaPE. Professor Davidson, ele está participando da equipe que está montando um monte de fascículos para vocês receberem um aprofundamento teórico, tá certo? Dessas aulas. E você vai receber breve o fascículo da aula Lei de Senos e Cossenos. Já foi liberado o fascículo da aula anterior. O fascículo da aula anterior já foi liberado, mas chega para a gente agora esse fascículo com o professor Davidson, lá da ETE. Davidson e Anthony são dois professores da ETE Luiz Alves Lacerda no Cabo, que estão dentro dessa produção conosco, desses fascículos. O fascículo do segundo ano está lá com a professora Amanda, da ETE de Goiânia. Um abraço para você, Amanda. Professor Jonathan, lá da ETE de Gravatar. Além disso, eu quero mandar um abraço para o professor Jader, lá da ETE de Gravatar. E para Léo Sandro, também, da ETE de Gravatar. Um abraço para todos vocês. Exato. A produção está me dizendo aqui, ó. Davidson e Anthony são dois professores, eu corrigi, eu vi. Então, o que acontece?
No terceiro ano, os fascículos estão sendo produzidos pelo professor Sena, lá da ETE Miguel Batista, meu amigo, beijo para você, meu querido, tamo junto. E pela professora Delba, da ETE Almirante Soares Dutra. Muito obrigado pela tua participação, equipe fera, equipe forte. E semana que vem tem novidades, beleza? Gente, na tela tem aqui pra gente o seguinte. Erém Senador Francisco Pessoa de Queiroz, Cabo de Santo Agostinho. Gostaria de saber se existe lei das tangentes, já que existe lei dos senos e dos cossenos. Fiquei com essa dúvida. Manda um abraço para a turma do primeiro C. Turma do primeiro C, um abraço para vocês, um cheiro no coração. E essa dúvida foi muito massa mesmo. Gente, deixa eu ver teu nome aqui. Cadê? Ah, não tem o nome da estudante ou do estudante. Mas um beijo para vocês do primeiro C. Olha, cadê? Erém do senador Francisco Pessoa de Queiroz. Bia, vi agora, Bia. Beijo para você, Bia. Muito obrigado pela tua pergunta, tá certo? Bia, vê só, não temos aqui pra gente uma lei das tangentes. O que a gente pode aprofundar um pouco mais nessa área de triângulos quaisquer é abordar uma outra temática chamada lei das áreas, que é também associada a seno, tá certo? Mas lei da tangente a gente não tem aqui associado a essa parte de geometria na matemática, tá certo, minha querida? Então não tem essa lei das tangentes para a gente estudar aqui. Lei dos senos, lei dos cossenos e em outro momento a gente vê uma lei chamada lei das áreas. Beleza? Tem mais pergunta, produção? Tem mais dúvidas? João, da Erém Presidente Médici, em Moreilândia. Um abraço para todos vocês aí de Moreilândia. E ele pergunta assim, ó, o que são senos e cossenos invariantes? Eita, vê só, a gente está com o tempo esgotado agora para tentar explicar para você essa ideia de invariantes, mas vai lá no Instagram, manda para mim que eu mando para você uma resposta para você entender e a gente entrar num consenso aí a respeito dessa tua pergunta, tá certo? Então um abraço para vocês de Moreilândia, um abraço para a Bia que mandou aí da turma do primeiro C da sua escola e a gente vai encerrando a nossa aula nesse momento, tá certo, pessoal? Eu queria encerrar minha aula do mesmo jeito que eu comecei, com aquele minuto, aquele momento de silêncio em respeito aos médicos, mas principalmente a um amigo que faleceu hoje, por exemplo, um amigo que é da cidade de Ferreiros, Esivan e sua família, todo o meu respeito e carinho por tudo que você demonstrou e tudo que você fez na nossa cidade. Mas a pandemia ceifou mais uma vida e vai chegando muito perto da gente. Fique em casa, o quanto você puder. Vai lá no aplicativo, dá uma olhadinha. Se você está com algum sintoma, entra no aplicativo e faz todo o processo de triagem. Não vá se expor no hospital sem essa necessidade. E o médico lá, pelo aplicativo, vai mostrar para você o melhor caminho, tá certo? Meu minuto de silêncio e aula, eu encerro por aqui. Valeu, galera. Um beijo para todos vocês, alunos, professores, pais que estão acompanhando. Tamo junto. Tchau. Daqui a pouquinho tem aula do segundo ano. Ei, galera do primeiro, vem comigo. Aula do segundo daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, tá? Toma uma aguinha e vem pra cá que matemática hoje tá massa. Valeu!